Livro de João, capítulo 5, versículo 4, 5 e 6. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse-lhes: queres ficar são? Jesus te pergunta nesta tarde: você quer ficar são? Queres ficar são? Ou seja, queres ficar liberto nesta tarde? Queres ficar curado de qualquer enfermidade que você está acometido nesta tarde? Jesus não te trouxe aqui nessa tarde apenas para você ficar contemplando, não. Deus te trouxe aqui nesta tarde para você receber milagre, para você ser curado, para que você seja restaurado. E aqui a palavra do Senhor nos fala a respeito de um homem que se encontrava paralítico por 38 anos. 38 anos esse homem se encontrava cometido de uma doença que paralisou todo o seu corpo, e ele estava ali deitado numa cama, sem poder andar e sem ter quem pudesse o ajudar. Diz o texto que o maior milagre que Jesus... Aqui o Senhor operou um milagre muito grande aqui no capítulo 5. Mas um dos maiores milagres que Jesus operou foi o de salvação. O milagre da vida eterna. O milagre que salvou, que me salvou, que te salvou e que salvou toda a humanidade. O milagre da vida eterna é o maior milagre que existe. Mas nesse caso aqui, o milagre, ele foi dois milagres que Deus operou na vida deste homem. Esse homem recebeu 2 milagres instantaneamente. O milagre da cura e o milagre da salvação. Então ele recebeu 2 grandes milagres. E diz o texto que uma grande multidão de enfermos se encontrava na cidade de Jerusalém. Diz o texto que naqueles dias estava havendo a festa. E Jesus não estava ali por causa daquela festa. Jesus não estava ali por causa daquele movimento, não. Jesus estava ali por causa da multidão. Jesus estava ali porque ele via que no meio daquele povo se encontrava cegos, paralíticos, mudos, surdos, todo tipo de pessoas enfermas estava ali. Então Jesus, com grande compaixão, com grande amor, olhou para aquela multidão e quis estar ali, quis entrar ali para fazer o que ele mais fazia com maestria, que era milagres. Jesus, eu quero te dizer que Jesus, ele é um Deus que salva e é um Deus que faz milagres na vida do homem. É um Deus que faz milagres na vida daquele que crê. Então todo aquele que crê que o Senhor tem poder de mudar a sua vida, que o Senhor Jesus tem poder de mudar a tua história, creia, porque esse Deus, ele tem poder de mudar a vida do homem. Mesmo o homem achando que não tem mais jeito, mesmo o homem achando que não tem mais solução, mesmo o homem achando que é o fim para ele, que acha que os problemas são tão tamanhos que ele não vai conseguir vencer. Mesmo o homem achando que essa situação que ele está passando, de dívidas, de enfermidades, de casamento destruído, de filhos nas drogas, de desemprego, de enfermidade, eu quero te dizer que Jesus é o Deus que faz milagres. Esse Jesus, ele ainda opera maravilhas, ele operou no passado e opera no presente e vai operar no futuro, porque ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então diz o texto que o Senhor Jesus subiu a Jerusalém no período de uma festa judaica. Amém, glória a Deus, Ana. Deus abençoe, meus amados. Vão curtindo mesmo, vão tocando na tela. Obrigado vocês que estão aí curtindo. Deus abençoe vocês. Aqui no versículo 4 diz que o Senhor Jesus subiu a Jerusalém no período de uma festa judaica, não simplesmente para participar da comemoração, e sim para ir ao encontro da multidão. Porque Jesus, todas as vezes que Jesus operava maravilhas, sinais e maravilhas, ele entrava no meio do povo, entrava
no meio da multidão para operar os seus milagres, para fazer os seus milagres, para pregar a sua palavra, para fazer com que as pessoas creiam nele, né? Confiasse, cresce naquilo que ele estava falando. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando da live, por favor. Então diz o texto que Jesus subiu a Jerusalém no período de uma festa judaica, não simplesmente para participar da comemoração, e sim para ir de encontro à multidão. Porque dentro daquela multidão existia pessoas que estavam sofrendo, existia pessoas que estavam gemendo de dor, porque se encontrava enfermo. No meio daquela multidão existia pessoas que estavam passando por momentos e situações terríveis. Deus abençoe você, cantor Gisrael, Deus abençoe. Tô sumida. Você também, Deus abençoe. Então, diante disso, Jesus agora estava no meio da multidão. E ali muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas angustiadas. E diz o texto que essas pessoas todas se encontravam em volta do tanque de Betesda. E diz o texto que aqui no versículo 4, que no versículo 3, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ou seja, em volta do tanque estavam diversas pessoas enfermas. Muitos ali estavam ali por dias, por meses e por ano. E diz o texto, a história, que de tempo em tempo via um anjo enviado da parte de Deus, movia aquela água, e o primeiro que descesse no tanque, o primeiro que entrasse dentro daquela água era curado. E como era multidão e como eram muitas pessoas, eles ficavam nessa fé, nessa esperança que o movimento, que o anjo ia descer ali, ia movimentar, ia tocar nas águas, mas o primeiro que caísse era curado. E geralmente muitos eram colocados ali dentro. Mas em volta existia um homem que se encontrava paralítico por 38 anos. Esse homem não tinha quem o ajudasse. Esse homem não tinha com quem contar, ele não tinha um parente, ele não tinha um amigo, ninguém fazia essa gentileza, não tinha essa misericórdia para com ele, de pegar ele, porque ele não tinha como entrar dentro do tanque, porque ele era paralítico, ele não tinha movimento no seu corpo. Então quando ele via que o anjo movia as águas e o primeiro que caísse ali dentro era curado, ele ficava só olhando. Ele pedia, mas ninguém ajudava, porque muitos estavam afoitos, muitos ali também queriam um milagre. Então era uma situação difícil para ele. Mas então diz o texto que Jesus estava agora onde? No meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão e ele agora estava ali para fazer um milagre, operar um milagre, tanto aquele homem ansiava, almejava, desejava. E diz o texto que o enfermo, diz aqui no versículo 6, e Jesus vendo este deitado, sabendo que já estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E ele te pergunta nessa tarde, queres ficar são? Queres ficar liberto? Queres ser curado de qualquer problema que você esteja enfrentando, de qualquer dificuldade, de qualquer enfermidade que você está enfrentando? Queres ficar são? Jesus hoje ele te diz que ele tem o poder, ele é o poder e ele te cura. Ele te visita nesta tarde. Mesmo nós estamos aqui, se você crê que Deus tem o poder de te visitar onde você estiver, tão somente você ouvir a minha voz, o qual o Senhor está me usando aqui para te dizer que Ele tem o poder de te curar. Ele te pergunta, queres ficar são? Queres ficar liberto? Arabaço decai. E aqui no versículo 7, o enfermo respondeu, ou seja, o paralítico respondeu a Jesus dizendo, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Então, diante disso, Jesus olhou para aquele homem. E coisa linda, maravilhosa e gloriosa, quando Jesus olha para nós. Porque quando Jesus olha para nós, nós podemos ter certeza que aquele momento é o momento da nossa vitória. É o momento que nós estávamos esperando. Quando Jesus olha para mim, olha para você, é o momento do milagre. É o momento da vitória. Então, diz o texto que existia em volta ali daquele tanque diversas pessoas enfermas, paralíticos, com todo tipo de doença. E ali eles estavam esperando por um milagre. Todos esperavam ansiosos por um milagre. Mas aquele homem, Jesus olhou para ele e se compadeceu. E muitas das vezes a enfermidade que vem na nossa vida, que paralisa a nossa vida. Ela paralisa, ela não te deixa trabalhar, ela não te deixa vencer, ela não te deixa ter uma vida normal, ela não te deixa você ter uma vida, um casamento normal. Tem doença que vem para paralisar a vida do homem e da mulher. E qual é a doença que está te paralisando nessa tarde? Jesus te pergunta, queres ficar são? Qual é a doença que você está sofrendo com ela neste momento? O que tem paralisado a tua vida? O que tem levado você a estar deitado numa cama sem dar conta de levantar? O que tem feito você estar nessa situação? É por desobediência? É por pecado? Você sabia que na nossa vida, por mais que nós vemos estar na presença de Deus, tem situações na nossa vida, tem situação que vem na nossa vida muitas vezes por falta de obediência da nossa parte, ou até mesmo por algum pecado. E muitas vezes essa brecha é aberta devido ao que nós praticamos, fazemos ou falamos, e aí nós somos acometidos de uma enfermidade. Enfermidade de quê? Da mente, do corpo e da alma. Muitas vezes nós estamos aqui aprisionados diante de uma enfermidade, quer seja espiritual, física, mental. Então, diante disso, eu te digo nesta tarde, muda a tua vida, abandona o pecado, porque quando nós nos voltamos para Cristo, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra dessas tais enfermidades, dessas tais doenças que vêm prejudicar a nossa vida. Tem enfermidades que a pessoa é acometida, ela nunca se levanta. Tem situações que a pessoa passa que ela nunca consegue sair daquilo ali. Mas eu quero te dizer que Jesus é o Deus que faz milagres. Eu quero te dizer nesta tarde que Jesus é o Deus que vai fazer milagres na tua vida. Ele vai operar na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Basta tão somente você se voltar para Ele e Ele se voltará para você. Então eu te digo nesta hora que existem doenças que forçam as pessoas a fazerem breves pausas em sua rotina para se restabelecerem. Porém, existem outras que de tão graves acarretam somente dores físicas. Há doenças que nós temos que ter discernimento. Há doenças que muitas vezes é por causa do pecado que você comete. Mas há doenças que são malignas. Há doenças que é vinda de uma obra de bruxaria, de uma obra de macumbaria. Há doenças que vêm sobre a nossa vida que ela é espiritual. E a doença espiritual, ela vai te fazer você sentir sintomas que é semelhante às doenças da carne. Então você tem que ter esse discernimento. Você tem que ter esse entendimento. Se a doença que você está passando fisicamente, ela é espiritual ou ela é da carne. Tanto uma quanto a outra, Jesus ele tem o poder de curar. Mas muitas das vezes a espiritual, muitas das vezes ela vem sobre a nossa vida se nós dermos a brecha ao inimigo. E Jesus ele não quer que você tenha uma
uma vida no qual o inimigo possa entrar a qualquer momento, não. Ele quer você revestido pelo poder da sua palavra, porque há enfermidades que vêm para travar a sua vida. Então, entenda nessa tarde que a enfermidade que ela é da carne, tanto Deus pode usar o homem para te curar, o médico, quanto ele mesmo pode te curar, mas há enfermidades que elas são espirituais, há enfermidades que elas são malignas, há enfermidades que são cometidas por obras de bruxaria, de macumbaria, alguém fazendo algo contra a tua vida. Então, essas obras só é desfeita pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus. E como que esses males vão ser desfeitos na nossa vida? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele sim desfaz todas as obras. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus veio também para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então quero te dizer nesta tarde, entenda o que é enfermidade da carne e o que é enfermidade espiritual. Espiritual, na maioria das vezes, são de obras malignas, de bruxaria, de alguém trabalhando contra a tua vida. E essas obras só é desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. Essas obras só é desfeita a partir do momento que nós colocamos a nossa vida no altar. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo e colocamos a nossa vida no altar, essas obras elas são repreendidas, são desfeitas pelo poder que há no sangue de Jesus. E diz o texto aqui no versículo 6 que, diante de uma multidão de enfermos graves, o Salvador, que é Jesus Cristo, olhou para aquele homem com compaixão e amor, e foi ao seu encontro. Olha que coisa linda. Jesus olhou para ele, teve compaixão e foi ao seu encontro. Eu quero te dizer que Jesus também terá compaixão da tua vida nessa tarde. Ele está te olhando e ele também vai ao teu encontro para te curar, para te libertar, para te salvar. E diz o texto que todos viam como uma pessoa incapaz. Todos viam aquele paralítico como uma pessoa incapaz, improdutiva, apenas um zero à esquerda, uma pessoa que estava ali, que possivelmente iria morrer naquela situação. 38 anos, paralítico, em cima de uma cama. Observe bem, 38 anos não é 38 dias. É 38 anos, ou seja, perdeu a vida toda em cima de uma cama. E diz o texto que o Filho de Deus, Jesus, o via como a alma persistente, apesar de sua condição. Ou seja, aquele homem estava ali em volta do tanque todos os dias. Ele já estava morando ali. Ele já não tinha recurso mais financeiro para alguém levar ele para o tanque de Betesda e voltar ele para casa. Não, ele já estava ali dia e noite, esperando o movimento das águas, esperando por um milagre. Ele não saía do tanque. Diz o texto que da mesma forma aqueles que estão diante de uma adversidade precisam crer que o Senhor Jesus permanece o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que operou no passado, ele opera hoje, ele vai operar no futuro. O mesmo Jesus, ele opera sinais e maravilhas. Ele continua operando sinais e maravilhas. Basta tão somente você crer. Tem uns que falam, como se às vezes eu nem vejo isso na igreja. Muitas das vezes, o altar, quem está no altar, ele tem que pagar preço. Ele tem que descer no jejum, na oração, para que a igreja venha receber o milagre da parte do Senhor. Para que as vidas possam ser curadas também quando estão ali no culto. Tem que ter culto de oração, culto de libertação. E os obreiros têm que estender a mão, chamar o povo para frente e orar. Para que Deus venha operar milagres. Porque Jesus, ele ainda faz milagres. Ele não mudou, ele é o mesmo. Então, diante de tudo isso, ele viu o paralítico
e Ele também vê você. Ele vê você e Ele hoje vai interferir na tua história. A pergunta que Jesus fez ao paralítico, queres ficar são? Essa pergunta, diante de um doente, de qualquer pessoa que esteja doente, é uma pergunta assim, digamos que um pouco sem sentido, digamos, para quem está ouvindo. Como assim, se eu quero ficar são, se eu estou doente? É claro que eu quero ficar são. Mas Jesus perguntou ao paralítico, queres ficar são? Por que Jesus perguntou àquele homem se ele sabia que aquele homem queria ser curado? Se ele sabia que aquele homem queria voltar a andar? Sabe por que Jesus perguntou a este homem? Jesus perguntou a este homem porque Deus, ele precisa saber se de fato a pessoa quer ser curada. Se de fato aquela pessoa quer ser abençoada. Ou seja, Deus revela que Deus não abençoa quem não quer ser abençoado. Por isso que Jesus perguntou, queres ficar são? Mas Deus entendia, Ele sabia que aquele homem queria ficar são, mas Ele perguntou. E foi quando Ele respondeu a Jesus dizendo, não tem homem algum que enquanto as águas é agitada me coloca no tanque, porque sempre vai alguém antes de mim e já desce no tanque. Então, diante daquela palavra, Jesus disse, Jesus perguntou isso para ele, porque ainda que demore, a solução de um problema tem de provocar desânimo, conformismo, é preciso despertar a fé. Então Jesus quis despertar a fé naquele homem. Ele quis dizer o seguinte, independente do anjo, independente do mover das águas, eu sou Deus que toco nas águas, eu sou Deus que ordeno que os anjos toquem nas águas, eu sou Deus que faço mover. Então ele quis fazer com que aquele homem renovasse a sua fé, colocasse a sua fé em ação. Queres ficar são? Então, diante disso, ele quis dizer o seguinte, eu sou Jesus, o Filho de Deus, e eu estou aqui, eu mando nas águas, eu mando na enfermidade e ordeno que ela vá embora. Então, diante disso, Deus falou com ele dizendo, e disse Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Então, diante desta palavra, queres ficar são, na mesma hora o Senhor disse novamente, levanta-te, toma a tua cama, o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, a tua cama e andou. E aquele dia era um dia de sábado. Diante daquela multidão, tinha todas as pessoas ali também, não só os enfermos, mas tinha os que de fato estavam mais doentes, que eram aqueles que estavam mortos espirituais, que eram aqueles que, vendo um milagre como esse, foi lá questionar o rapaz, como assim você está carregando a sua cama, sendo que hoje é dia de sábado? De vez deles ficarem felizes pelo milagre que aquele homem recebeu, 38 anos em cima de uma cama, eles foi acusando o rapaz, porque ele estava carregando a cama e era dia de sábado. Olha só, que coisa assustadora. Quando Jesus disse para aquele homem, está curado, vai e não peques mais, para que te não se suceda coisa pior. Daí, imagine que quando, na mesma hora que Jesus falou, levanta-te, toma a tua cama e anda, Jesus logo rebateu dizendo, logo em seguida o Senhor falou, vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E tem coisa pior do que ficar 38 anos a comer em cima de uma cama? Tinha coisa pior do que isso. Mas o Senhor alertou a ele, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus disse, vai, você está curado, eu estou te curando, eu te curei e eu te perdoei.
te curo e te perdoo. Jesus te diz nessa tarde, Ele te cura de qualquer enfermidade que você está tendo, está sendo acometido nesta hora, e Ele perdoa os seus pecados, Ele perdoa as suas falhas, Ele te cura e te perdoa. Então, mesmo que Jesus falou para aquele homem, eis que eu estou te curando dessa paralisia, e eu estou te perdoando, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, diante desta palavra, o que Jesus está nos ensinando nessa tarde? Jesus está nos ensinando aqui, primeiro, se você continuar na prática do pecado, o que te colocou na enfermidade, o mesmo que te colocou na enfermidade, Jesus falando para o homem, o pecado que te colocou nessa enfermidade por 38 anos, se você continuar nesse pecado que te adoeceu, virá algo pior sobre a tua vida. Virá algo pior que essa doença. Olha só. Era isso que Jesus quis falar. Então, se você continuar pecando, que foi o pecado que você cometeu, que veio, então no caso deste homem, que a doença que ele estava paralítico por 38 anos era por causa de um pecado. Por causa de um pecado, Deus permitiu que ele ficasse paralítico por 38 anos. Olha só que coisa tremenda. Então, diante disso, Jesus disse, está nos ensinando, que se você continuar na prática do pecado, o que te adoeceu virá algo pior do que essa doença. O que seria pior do que essa doença? Já que era 38 anos esse homem paralítico, deitado numa cama, em cima de uma cama. A morte. O que seria pior do que ficar 38 anos numa cama paralítico? O que seria pior do que isso? Se ele continuasse pecando, viria sobre ele a morte. E o pecado gera o que, meus queridos? Gera a morte. Então, quem vive na prática do pecado, quem vive sob o pecado, ele está caminhando a passos largos para a morte. Pode ser muitas vezes morte espiritual, mas também pode ser morte física. Então, todo aquele que vive na prática do pecado está caminhando a passos largos para o abismo, para a morte física ou espiritual, morte espiritual e física. Segunda coisa que Jesus está nos ensinando nesse texto, que a paralisia ela te fere, mas o seu pecado fere a mim, ou seja, o seu pecado fere a Cristo e ele te mata. Entenda, a paralisia ela te fere, a doença ela te fere, mas o teu pecado fere a Cristo. E o teu pecado ferindo a Cristo, ele te mata. O teu pecado vai levar você à morte. Então, o teu pecado, quando nós pecamos, nós estamos ferindo a Cristo, estamos vomitando na palavra do Senhor, nós estamos jogando pedra na cruz. Quando nós pecamos, nós estamos ferindo a Cristo. E nós ferindo a Cristo, com certeza, é inevitável, a morte será certa para as nossas vidas. Muitas vezes, será morte espiritual e morte física. Então ele vai dizendo, eu não te curei. Ou seja, Jesus estava dizendo, é isso que Jesus queria dizer para aquele homem. Eu não te curei para que você me fira. Vá e não peques mais. Eu estou te curando para que você me adore, para que você me glorifique, para que você reconheça que eu sou o teu Deus, para que você reconheça que eu sou o Deus que faço milagres, para que você reconheça que eu sou o Deus que faço milagres e perdoo pecados. Ou seja, eu não te curo, eu, Jesus, não te curo
para que você me fira. Eu te curo para que você me adore. Que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. A paralisia que machucou aquele homem, que machucava aquele homem, o Senhor disse que curou. Jesus curou aquele paralítico. Eu te curei, homem. Mas eu não te curei para que você venha me ferir, pecando contra mim. Eu te curei para que você me adore. Eu não te curei para que você peque e me fira contra mim. Ou seja, eu te curei para que você me adore, não para que você me fira e nem para que você peque contra mim. Terceiro, nem toda doença é por causa do pecado. Você sabia? Aquilo que eu citei no início. Nem toda doença é por causa do pecado. Mas todo pecado é uma doença. Nem toda doença é por causa do pecado. Mas todo pecado que o homem comete é uma doença. Aleluia. O que eu acho lindo em Cristo, em Jesus, que foi pela graça, foi pelo o favor imerecido, se manifestou na vida daquele paralítico, porque Jesus não mandou ele parar de pecar. Olha só, entenda. Jesus não mandou aquele paralítico parar de pecar para curá-lo. Jesus curou ele para que ele parasse de pecar. Ou seja, Jesus não curou ele, não mandou ele parar de pecar, mas Jesus curou ele para que ele não pecasse mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus curou ele para falar para ele parar de pecar. Ou seja, Jesus primeiro curou ele, depois disse: vá e não peques mais. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Jesus está falando nesta tarde. Eu te curo, eu te perdoo e eu te curo para você me adorar. Eu te curo para você me glorificar. Eu te curo para você não pecar mais. Então Jesus ele está nos consolando nesta tarde, que ele é o Deus que perdoa pecados, que ele é o Deus que apaga as nossas transgressões, que ele é o Deus que cura nós de toda enfermidade que está no nosso corpo, quer seja essa enfermidade espiritual ou da carne. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de repreender toda enfermidade, porque ele é Deus, porque ele é o Deus que operou e opera maravilhas e milagres em nossas vidas. Amém, meus amados? Então o texto ele foi bem claro conosco aqui. A cura ocorreu instantaneamente devido à fé obediente ao paralítico. O paralítico obedeceu. Ele teve fé, a fé obediente, ele teve fé. Mesmo que Deus ordenou ao doente que se levantasse, andasse, carregasse o leito, daria condição a ele de se executar a ordem. Assim, aquele que aguardava avidamente para a restituição da sua saúde, agora estava prestes a começar uma nova vida. Então Jesus, ele curou, perdoou e abençoou aquele homem de uma forma poderosa, e todos ali viram o poder manifestado na vida daquele homem, o quanto Jesus operou. E diz o texto que após Jesus fazer esse sinal, ele saiu no meio da multidão, que era o que ele sempre fazia. Ele não esperava a multidão vir em cima dele, não, ele saía de fininho, ele saía no meio do povo, operava os sinais, a maravilha, o milagre que ele queria fazer ali, e de repente ele saía do meio do povo. Diz o texto, que aquilo que eu citei, a lei mosaica restringiu o trabalho no sábado para que o homem dedicasse esse dia à família e ao culto a Deus, assim tivesse suas forças renovadas. No entanto, ao longo do tempo, várias contradições rabínicas foram acrescentadas ao mandamento, limitando excessivamente as atividades nesse dia. Ou seja, o povo, os religiosos naquele momento, de vez de ficarem felizes pelo milagre que aquele homem recebeu, de voltar a andar,
os religiosos ainda se davam ao trabalho de fiscalizar as pessoas que verem se estavam cumprindo as suas regras em pleno sábado. Olha que coisa. Isso, a religiosidade, ela mata. Deus não quer que nós sejamos religiosos. A palavra do Senhor diz que Ele quer obediência e não sacrifício. Deus requer que nós sejamos obedientes e não religiosos. Deus requer que nós viemos ser fiéis a Ele. E não carregar uma religiosidade que é mentira, que é enganosa, que apenas mostra para os homens que são religiosos. Deus não quer isso. Deus abomina isso. Deus quer um coração fiel e obediente. Ou seja, a religiosidade pode deixar o homem cego, perverso e incapaz de ter misericórdia das pessoas, e é verdade. Ao abordar o homem que foi curado, aquele judeu o censuravam, em vez de se alegrarem com o milagre ocorrido. Então os judeus ali, os religiosos da época, estavam em cima daquele homem que era paralítico, que havia recebido aquele milagre naquele sábado, que agora estava carregando a cama, que Jesus ordenou que ele pegasse a cama e levasse de volta para sua casa. Quando o Senhor Jesus, voltando aqui, quando o Senhor Jesus disse, não peques mais. A queda do homem no Éden deu origem ao sofrimento humano. Desde então, o pecado tem mostrado o seu efeito devastador. Isso significa que quanto mais a alma for rebelde, cheia de conflitos, culpa, medo e ressentimento, mais infortúnios a pessoa pode sofrer, inclusive em seu próprio corpo. É claro que isso não se aplica a todas as doenças, mas pode entender para a orientação do Senhor Jesus ao paralítico, que de maneira como que vivem pode causar dores e aflições. Para nós finalizarmos aqui, quando Jesus disse, vai e não peques mais, poderia acontecer algo que havia de pior, que ficar 38 anos enfermo? Aquilo que citei desde o início. O Senhor Jesus falou isso porque as consequências do pecado não se limitam a esta vida. Ao contrário, tem o poder de condenar o ser humano. Então, diante dos nossos pecados, diante daquilo que nós fazemos, nós estamos aqui sujeitos a passar por várias situações. Mas quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas que entristecem ao Senhor, nós vamos sofrer. E o pecado, ele causa doença. O pecado, se ele se manter na vida da pessoa, ele vai levar a pessoa à morte. Então Jesus disse, eu te curo nesta tarde, para que você não peques mais. Eu te curo para que não venha mais pecar. Ou seja, eu te curo e depois disse para parar de pecar. Ou seja, eu te curo e ele te diz, para de pecar. Para de fazer as coisas que entristecem o Espírito Santo. Para de praticar atos que não agradam a Deus. E quais seriam esses atos? Idolatria, prostituição, mentira, avareza, homicídio, atos que são desumanos, que fazem as outras pessoas sofrerem. Então, pare de pecar. Conserta a tua vida, muda de vida, porque o Senhor Jesus, ele quer te curar. Ele te cura desse pecado que está na tua carne te ferindo, e ele te perdoa para que você venha ter vida e vida em abundância. Amém, meus amados? Quantos aí entenderam que o Espírito Santo quis falar contigo nesta tarde? Quantos aí entenderam que Jesus, ele é o Deus que perdoa os pecados e ele é o Deus que cura, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que batiza, ele é o Deus que nos liberta. Amém, meus amados? Que Deus possa falar melhor em cada coração. Quantos aí ao ouvir essa palavra sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer entregar a sua vida a Cristo nesta tarde? Eu te digo, meus queridos, que aceitar Jesus não é mudança de religião, porque Deus não está na religião. Deus abomina a religião. Eu te digo que aceitar Jesus é mudança de vida, é mudança de pensamento, de comportamento, de atitude. Aceitar a Cristo é um novo encontro, a nova vida, é um encontro com o Senhor. Então você que está aí nesta tarde, ao ouvir essa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, eu estou aqui para orar por você. E você também que está aí
afastado dos caminhos do Senhor, ao ouvir essa palavra também foi tocado pelo Espírito Santo e quer reconciliar com Cristo, escreva aí. Ou você está aceitando a Cristo pela primeira vez, ou você está reconciliando, voltando para a casa do Pai, que eu estarei orando por você. Eu quero encerrar a live orando por você. Lembrando que esta live foi gravada, essa mensagem vai ser enviada para o YouTube, vocês podem me seguir lá, Marley de Almeida Jesus, e aqui vocês podem também me seguir, pode apertar aí a opção e já me seguir. Tenho 2 TikToks, às vezes eu abro live nesse, às vezes eu abro live no outro, mas as mensagens que eu faço, as lives que eu faço no TikTok são salvas e enviadas para o YouTube, para que a outra plataforma também possa receber a mensagem. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês aí do YouTube. Fica na paz de Deus. Que Deus abençoe vocês que também estão me seguindo. Fica na paz de Deus. Deus abençoe a todos vocês.